fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui no estúdio da Rádio Súpera, né? Além do Rodrigo Freitas, que vai participar com a gente, o redator de política do Jornal Tempo, Marcelo Machado. Marcelo, bom dia, tudo bem, querido? Bom dia, Adriana. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. E a gente vai conversar com o deputado federal Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, que já está conosco. Bom dia, deputado. Bom dia, Adriana. Bom dia, Rodrigo, Marcelo. Bom dia. Prazer enorme voltar a falar com vocês. Prazer é nosso, deputado. Vamos falar a respeito da reunião que ocorreu ontem. Acho que é o assunto que ainda repercute no dia de hoje. A cúpula, né, do PSDB, que aprovou ontem o convite ao ex-governador de São Paulo, João Dória, para informá-lo sobre esses problemas, prejuízos da pré-candidatura dele, contando, né, com ele para construir uma possível alternativa. Inclusive ontem, né, o senhor já havia adiantado na reunião sobre esse pedido, né, sobre essa necessidade que o senhor confiaria realmente nesse convite, na aprovação desse convite para que João Dória possa ser informado e com isso ele mesmo tomar a decisão do que melhor fazer. O que foi levado em conta para a cúpula do PSDB analisar essa decisão? Por que a candidatura de Dória hoje é inviável? O que a gente pode saber a respeito disso? Adriana, em primeiro lugar é preciso que nós relembremos os inúmeros equívocos que ocorreram durante todo esse processo, né? Nós não chegamos a esse impasse, enfim, por uma ação da natureza ou pela lei da gravidade. Chegamos porque a direção do partido resolveu, a meu ver, de forma extremamente equivocada, e eu tenho dito isso de forma pública, priorizar quase que exclusivamente a candidatura do vice-governador de São Paulo, hoje governador, já que assumiu o cargo, Rodrigo Garcia. A partir daí precisava-se tirar o bode da sala, precisava-se retirar o então governador João Dória, que sempre teve altíssimos níveis de rejeição do governo para que ele não contaminasse a candidatura do seu vice-governador. Por isso, marcaram as prévias totalmente fora de hora. Nós assistimos, infelizmente, dentro das prévias, um movimento que não era comum no PSDB, de cooptação de votos com todas as armas imagináveis e inimagináveis, mas isso não foi suficiente, porque quando conseguem tirar o governador de São Paulo da função de governador, portanto, colocá-lo como candidato à presidência da República, descobrem que, mesmo assim, ele ainda contaminava em muito a candidatura de Rodrigo Garcia. E agora querem retirá-lo. Eu, na verdade, desde o início, e vocês que acompanham muito a política nacional, certamente acompanharam isso, apostei na candidatura do governador gaúcho Eduardo Leite. Eu tinha uma convicção muito enraizada pelas conversas que tinha, pelas pesquisas que tínhamos acesso, de que ele poderia ser a grande novidade desse processo, a grande terceira via que o Brasil espera. Eu não posso crer que o Brasil se satisfaça apenas com os dois principais nomes colocados, né? Lula de um lado e Bolsonaro de outro. E trabalhamos muito para construir uma aliança em torno de um nome que tinha uma história de administração pública, uma história política respeitável, falava sobretudo para as novas gerações, trazia uma pauta nova à discussão no Brasil e tinha uma baixíssima rejeição. Na verdade, a sua candidatura foi impedida de prosseguir pelo próprio PSDB. E hoje, as lideranças do PSDB estão com esse desafio de retirar a candidatura do Dória. Eu encerro dizendo que a minha posição é a mesma de mais de um ano atrás. E aí não entra uma questão pessoal. Eu simplesmente não via no candidato João Dória as condições mínimas de conduzir, de liderar essa terceira via, principalmente pela altíssima rejeição que tem. Ontem nós nos reunimos, por mais curioso que isso possa ser, os aliados de Dória, aqueles que nos derrotaram nas prévias, repito, usando os artifícios, muitos deles extremamente condenáveis, é que querem tirar a candidatura de Dória para atender mais uma vez o governador de São Paulo. Eu fiz uma proposta na reunião, que foi aprovada a princípio, de que isso deveria ser feito frente a frente com o candidato. Vamos ouvir o candidato João Dória, vamos dizer a ele aquilo que vocês estão dizendo aqui, e vários candidatos a governo, Adriano, do PSDB estavam lá presentes, disseram que a candidatura de Dória inviabilizaria suas candidaturas locais, algo que nós já sabíamos lá atrás, porque o quadro não mudou, né, do ano passado para esse, estavam já dizendo isso. Eu disse, olha, chamemos o candidato aqui, digam isso a ele, quem sabe, por mais que alguns não acreditem, o Dória possa ter aí um gesto de grandeza e abrir caminho para uma nova candidatura do PSDB, que é o que eu defendo, uma nova candidatura que possa, de alguma forma, unificar o que restou da terceira via
e dar ao Brasil uma nova alternativa, além dessas duas até aqui colocadas. Deputado, eu queria fazer duas perguntas e uma para o senhor. A primeira, o Dória fugiu, na visão do senhor, desse encontro, fugiu desse cara a cara que o senhor falou agora há pouco. E a segunda, diante até do adiantado da hora, hoje é dia 18 de maio, né? E a gente está discutindo ainda essa questão da terceira via no Brasil. A gente até ouviu recentemente o pré-candidato à presidência pelo Novo, Felipe Dávila, que falou que hoje, dia 18, seria a data de sepultamento da terceira via. Essa costura toda feita pelo ex-governador de São Paulo, João Dória, também, de certa forma, inviabilizou e resultaria nesse termo, digamos, de sepultamento da terceira via? Ô, Rodrigo, você está correto na primeira análise. Eu não diria que ele fugiu, ele se assustou com a iniciativa, que foi minha, inclusive, de convidá-lo. Eu acho que um partido tem que resolver os seus problemas conversando com os seus membros, e não através de um subterfúgio como esse que criaram, de uma pesquisa que mostraria que ele é inviável, algo que todos nós estamos cansados de saber, e não foi suficiente para que seus aliados aprovassem o seu nome nas prévias. Então, ao invés desse subterfúgio de uma pesquisa que já nos colocaria ao lado da candidatura de um partido que nós não sabemos, no caso do MDB, sequer se vai ser homologada na sua convenção, eu acho que o correto, o sério, é essas pessoas olharem para ele e disserem: nós o apoiamos, mas você não tem mais condições de prosseguir. Quanto ao tempo, é claro que nós preferiríamos que essa construção já estivesse ocorrendo há muito tempo. Mas o que nos resta, Rodrigo, é esse tempo que nós temos pela frente. E as pesquisas, nós temos analisado inúmeras pesquisas, mostram que ainda há um espaço, talvez um pouco mais estreito, eu reconheço, mas ainda um espaço para que o Brasil possa escutar uma proposta alternativa. E para o PSDB, nesse momento, mesmo que as chances de vitória não sejam grandes, uma nova candidatura nos permitiria fazer a travessia unidos. Porque, para mim, Rodrigo, o grande desafio do PSDB vai ser nesse pós-eleição. O PSDB tem que se preparar para ser oposição a uma ou a outra candidatura, né? Porque nós não nos identificamos com nenhuma das candidaturas que hoje polarizam as pesquisas a nível nacional. Mas para isso precisamos ter força, para isso precisamos ter musculatura política. E por isso nós estamos, inclusive, lançando em Minas a candidatura do ex-deputado, ex-secretário Marcos Pestana. E vamos lançar candidaturas do PSDB em vários estados brasileiros. Eu tenho esperança. Eu ainda acho que pode surgir algo novo que possa, de alguma forma, emocionar aí, conquistar mentes e corações e, quem sabe, dar trabalho lá na frente. Mas, primeiro, precisa ser resolvida essa questão da candidatura do Dória. E veja, não somos nós que fomos derrotados por ele e pelas suas armas ou pela força do governo de São Paulo. São seus aliados que hoje não querem a sua candidatura. Então, a essa altura, deputado, o senhor ainda acredita numa reviravolta dentro do PSDB e, por exemplo, numa candidatura do Eduardo Leite? Olha, eu sinceramente acho que a questão do Eduardo está um pouco vencida, já que ele teve que voltar suas forças, sua articulação para o governo do Rio Grande do Sul. Não é uma hipótese que se possa descartar totalmente, principalmente se a decisão vier rapidamente. Mas aí eu não quero antecipar nomes, mas o PSDB tem figuras que podem pelo menos conduzir a nossa bandeira, pelo menos dizer algo novo, algo diferente do que tem sido dito até aqui. Eu acho que o PSDB é o partido da reinstitucionalização da política depois dessa eleição, que se apresenta, pelo menos é o que eu percebo, talvez com a mais radicalizada da nossa era pós-redemocratização, né? Nós vamos ter aí um debate, infelizmente, de nível muito baixo, né? Uma radicalização até física no seio da sociedade, com embates que eu espero não cheguem nesse limite, mas não será surpresa para mim se chegarem. E o PSDB tem que caminhar nesse meio do caminho, mostrando que o Brasil pode sim optar por um projeto claro, que é liberal na economia, que preza a responsabilidade fiscal, que tem responsabilidade social, que compreende o mundo como ele é, portanto, que busque nos inserir nos grandes fóruns internacionais. Essa é a proposta do PSDB. O PSDB é um partido diferente, o PSDB é um partido que nasceu com um projeto de país. E nós, vivendo bons e maus momentos, não podemos perder essa nossa essência. Portanto, eu ainda vou lutar para que o PSDB tenha uma nova candidatura e para que o próprio, e essa foi a razão da minha proposta de ontem, o governador João Dória tenha aí um gesto, quem sabe, de grandeza, muitos não acreditam, mas por que não ter ainda
um resto de esperança e ele próprio construir a sua saída da disputa eleitoral. Deputado, se eu bem entendi e analisei as suas declarações, e eu queria que o senhor confirmasse ou não essa construção de raciocínio que o senhor fez conosco aqui. O senhor admite que o tempo hoje está curto para uma terceira via, para uma eventual candidatura de Eduardo Leite, que era o desejo do senhor e de boa parte do PSDB há mais tempo. Mas o senhor defende que haja pelo menos algum nome do PSDB que possa conduzir, como o senhor mesmo disse, o partido nessa travessia. O nome do ex-deputado federal Marcos Pestana, do PSDB, está lançado como pré-candidato ao governo de Minas e é um lançamento que foi feito mais recentemente também. O senhor admite que seriam candidaturas que neste momento elas se apresentam como menos competitivas, mas que são importantes para defender a bandeira do PSDB e seria um pensamento mais de longo prazo para não deixar o partido desaparecer, como houve até medo que isso acontecesse a partir do último desempenho presidencial do PSDB com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e com o aumento da polarização entre PT e o presidente Jair Bolsonaro? Seria um pensamento de longo prazo para manter o PSDB vivo? Rodrigo, você não está errado. Eu continuo achando que o PSDB é essencial ao Brasil. E vou repetir aquilo que disse aqui, até para que eu possa dar um pouco mais de ênfase nessa análise. No pós-eleição, se consolida essa polarização, nós vamos viver um momento de terra arrasada na política. E é preciso que haja um partido que as pessoas conhecem, que o mundo político respeita, que tenha capacidade de articulação congressual para fazer esse processo de reorganização política, inclusive do ponto de vista legislativo. É absolutamente insano. Nós temos hoje mais de 30 partidos atuando no Congresso Nacional. Como você constrói maiorias, como você discute projetos, né? Se esses partidos, a grande maioria, representam interesses meramente localizados, pessoais. Quem vai conduzir essa agenda de reformas, e reformas estruturantes, como a reforma tributária, a própria reforma do Estado brasileiro, chamada reforma administrativa? Portanto, não, mesmo gostando, uns gostam, outros não gostam do PSDB, não nos iludamos, o PSDB é um partido essencial ao país. E em Minas, a candidatura de Marcos Pestana, que apenas inicia a sua trajetória, e para mostrar a sua viabilidade, eu lembro, Rodrigo, que nesse mesmo momento, em 2018, a candidatura do Zema, que acabou eleito governador do estado, não tinha sequer 2% de intenções de voto. Eu acho que ela resgata o nosso legado, o momento em que Minas Gerais mais avançou em todas as últimas décadas. Tínhamos a melhor educação fundamental do Brasil, a melhor saúde da região sudeste, um programa de segurança pública que Minas já viveu na sua história, e os agentes de segurança reconhecem isso, um programa de infraestrutura do estado, seja no interior com o Processo, seja na capital com a linha verde, Avenida Antônio Carlos, Circuito Cultural da Praça da Liberdade, Boulevard Arrudas, enfim, um conjunto de investimentos que foram feitos melhorando a qualidade de vida dos mineiros. Esse é o PSDB. E seria injusto para com os mineiros se nós não apresentássemos um nome, e felizmente temos vários de alta qualidade, para defender esse legado e, quem sabe, dizer aos mineiros que nós merecemos muito mais do que nós estamos tendo nesses últimos 4 anos. Deputado, tanto no cenário aqui em Minas quanto no cenário nacional, o senhor cita que dentro do partido, dentro do PSDB, há vários nomes, né? Com credencial para fazer essa disputa ou para encabeçar essa disputa aqui ao governo e também, no caso, à presidência. Mas, voltando ao assunto da presidência da República, né, as eleições presidenciais, Bruno Araújo diz que não acredita, né? Pelo menos ontem ele falou que não há outro nome na mesa tucana para substituir João Dória. Como que o senhor viu isso? Como que o senhor recebe essa declaração? Olha, o presidente Bruno, né, é natural, tem sido extremamente cauteloso, mas eu não tiro dele a responsabilidade por ter nos trazido até aqui. Né? Eu contestei desde o início, e não é nada novo, sabe, Adriano? O momento em que as prévias foram feitas, porque só existia uma candidatura que era de João Dória. Eduardo Leite surge 4 meses depois de anunciadas as prévias, portanto, elas já tinham um certo direcionamento que alguns achavam que era para atender a João Dória, e eu sempre desconfiava que era para atender o Rodrigo Garcia. Isso ficou muito claro. Houve um determinado momento em que João Dória, vocês se lembrarão disso, num átimo de choque de realidade, né? Ele resolve ficar no governo de São Paulo no dia 30 de março, no último dia do prazo para a desincompatibilização, e foi ejetado da cadeira, foi pressionado pelos seus próprios aliados e companheiros a sair dessa cadeira. E ali o presidente Bruno, a meu ver, se equivoca ao atuar defendendo os interesses de
de Rodrigo Garcia, fazendo uma carta que garantia a Dória tudo que ele está negando a Dória agora, que era a sua candidatura em qualquer circunstância. Se o Dória fica no governo de São Paulo, nós hoje estaríamos com a candidatura de Eduardo lá na frente, muito provavelmente com o apoio dessas outras forças de centro, falando de renovação política, falando de responsabilidade fiscal, falando de um projeto avançado na questão ambiental, na questão dos valores, a diversidade, enfim. Eu lamento muito que o PSDB tenha abdicado naquele momento da sua maior responsabilidade, que é governar o Brasil, para atender a um projeto regional, por mais respeitável que ele possa ser. Mas eu não vou, Adriana, desistir do PSDB. O PSDB tem um papel relevante no Brasil e em Minas Gerais, e eu tenho ainda uma expectativa, já que aqueles que venceram as prévias querem retirar a candidatura do Dória, nós que perdemos as prévias nunca acreditamos na candidatura do Dória, é preciso que alguma coisa aconteça. E, principalmente, que aqueles que viabilizaram a sua candidatura, e eu incluo aí o governador do estado de São Paulo, o atual governador, foi o grande avalista de muitos dos acordos que levaram à vitória de Dória, mudando votos, inclusive, de companheiros nossos no Congresso Nacional, isso aqui é notório, assuma o papel e a responsabilidade de sentar-se à mesa, foi o que eu propus ontem, e diga ao Dória, olha, você vai viabilizar as candidaturas nesse, naquele e em outros estados. E vamos ver o que ele responde. Essa outra alternativa ambígua, indireta, de olha, vamos fazer uma pesquisa e vamos optar por apoiar a candidata do MDB. Eu tenho uma relação pessoal de muita amizade com a Simone e com a família dela há décadas. É uma extraordinária parlamentar. Mas o PMDB sequer dá garantias a ela de que ela será aprovada na convenção. O PMDB, há pouco tempo atrás, estava numa aliança muito sólida com o PT. Né? Quando nós assistimos o Brasil entrar em 3 anos consecutivos de recessão, com 13 milhões de desempregados, a ocupação desenfreada do Estado por um grupo político, né, com a corrupção desenfreada por aí, essa relação internacional absolutamente anacrônica, né, que nos fez ser liderado aqui por esse caricato bolivarianismo representado por Hugo Chávez e depois por Maduro, tudo isso que o PT pregava e executava, tinha a sociedade do PMDB há pouco tempo. Eu vejo o PMDB na busca da reconciliação com a sua história, com o seu passado, que é de muitas glórias. Mas, nesse momento, o melhor partido que tem maior independência, mais história e melhores quadros para liderar essa terceira via é o PSDB. E, mesmo com atraso, lamentável atraso, pelos equívocos cometidos por nós mesmos, eu vou insistir em que o PSDB possa apresentar, nesses próximos 2 meses, antes das convenções partidárias, uma nova alternativa para ser julgada, para ser avaliada pelos brasileiros. Deputado, eu sei que o senhor, como grande cruzeirense que deve estar, né, aí feliz com esse início do Cruzeiro, e eu gostaria de fazer 2 perguntas. O caminho está aberto para a volta do Cruzeiro à primeira divisão? E pelo que está se desenhando também aqui em Minas, o caminho está se abrindo para Aécio Neves, senador? Ô Marcelo, o Cruzeiro, eu torço muito. O time não tem essas coisas também não, eu não me empolgo tanto, né? A gente que acostumou, né, com o Cruzeiro, né, dos maiores times da história do futebol brasileiro, ainda fica lamentando tudo que aconteceu, a tragédia que se abateu sobre o Cruzeiro. Mas pelo menos um caminho está sendo encontrado. Eu vou confessar a você, Marcelo, quando o Cruzeiro caiu para a segunda divisão, eu falei, não assisto mais nenhum jogo do Cruzeiro. Não perdi nenhum de lá para cá. Não consigo não assistir. O meu filho mais novo, o Bernardo, já é cruzeirense doente. Só outro dia ele descobriu na escola que o Cruzeiro estava na segunda divisão, porque eu tinha esquecido de contar para ele. Ele chegou em casa para dizer, pô pai, mas por que o Cruzeiro foi para a segunda divisão? Falei, não, é só uma visita que a gente está fazendo lá, porque a gente não conhecia ainda a segunda divisão, mas já já a gente volta. Mas eu acho sim que o Cruzeiro está no caminho certo, e até pelo nível hoje da Série B, eu estou achando até um pouco mais frágil do que do ano passado, eu estou achando que o Cruzeiro pode sim ter chances, hoje lidera a Série B, pode ter chances de voltar. Mas é preciso que se estruture mais, para também não fazer lá um bate-volta, né?
e voltar rapidamente. Mas pelo menos um caminho está aí aberto. Eu falei recentemente com o Ronaldo, torço para que ele conduza o Cruzeiro da melhor maneira e torço também para que novos investimentos possam chegar ao clube. Eu recebi, respondendo a sua segunda pergunta, Marcelo, uma pesquisa essa semana que você deve ter visto aí, que me coloca realmente muito adiante, muito à frente na disputa pelo Senado. Já estive no Senado, foi a partir de lá que eu construí uma candidatura mineira à presidência da República, quase vencemos as eleições, e eu lamento muito aquilo não ter ocorrido, porque o Brasil seria outro hoje, né? De lá para cá o que nós tivemos foram tragédias em cima de tragédias. Mas eu hoje estou na Câmara Federal, durante esse período fiz um trabalho muito profundo na área de relações exteriores e defesa nacional, presidindo essa que é uma das mais importantes comissões do Congresso Nacional e da Câmara em especial. Pretendo ainda, pelo menos esse é o meu caminho hoje, continuar na Câmara dos Deputados, se merecer a confiança dos mineiros, mas essa pesquisa que me coloca bem à frente das pesquisas para o Senado, eu recebo como um reconhecimento, né, do trabalho que eu fiz por Minas Gerais ao longo de mais de 30 anos de vida pública e vou continuar, Marcelo, avaliando o cenário político. Eu acho que em Minas o cenário é muito incerto, inclusive nessa polarização que me parece um pouco artificial entre as duas candidaturas até aqui também, que se apresenta à frente nas pesquisas, porque não surgiram ainda outras alternativas consistentes. Eu acho que na hora do debate, na hora do enfrentamento, as pessoas vão se lembrar do que significou o PSDB de transformação para Minas Gerais. O nosso governo era o governo referência para o Banco Mundial e para vários outros estados de vários outros países do mundo. Os resultados que nós tivemos em Minas Gerais, em todas as áreas, inclusive na geração de empregos, foram históricos. Vários estados brasileiros vinham a Minas Gerais buscar inspiração dos nossos novos modelos de gestão, avaliação de desempenho. Marcelo, nós pagávamos um 14º salário para quem cumpria metas. Isso é algo absolutamente inédito e extraordinário, né? Hoje a gente está se contentando com muito pouca coisa. O governador está pagando o salário em dia. Isso é nossa obrigação. Eu também recebi salários atrasados e em 1 ano e meio botei o salário em dia, nunca mais atrasou. Mas não adianta apenas isso. Nós temos que fazer investimentos. Os nossos programas, alguns extraordinários, estão ficando pelo caminho. O governo atual não mostra sensibilidade para programas como o Fica Vivo, que diminui em 50% a mortalidade de jovens em áreas de risco, ou Poupança Jovem, onde nós diminuímos em mais de 50% a evasão escolar. São programas que precisam de sensibilidade dos governantes para irem adiante, além de todos os programas de infraestrutura que nós fizemos no Estado. Olha, eu estou animado. Eu tenho muita esperança que a candidatura de Marcos Pestana em Minas ganhe velocidade, ganhe força. E estou aqui em Brasília, falando com vocês aqui hoje de Brasília, atuando. Teremos novas reuniões hoje durante o dia para que nós tiremos esse peso que está na nossa frente da candidatura de João Dória, que está impedindo a terceira via de avançar, para darmos ao Brasil também uma alternativa diferente dessas duas que estão aí. É pelo que eu trabalho e eu estou muito determinado a ajudar o PSDB a voltar a governar Minas e o Brasil. Deputado, essas pesquisas às quais o senhor se referiu e o Marcelo também, que colocaram uma eventual candidatura sua ao Senado como sendo hoje bastante competitiva, talvez se torne ainda mais competitiva até por uma eventual saída do deputado federal Reginaldo Lopes do jogo, por aquilo que a gente está noticiando. Não seria para o PSDB de Minas e até para o PSDB nacional algo importante ter o nome do senhor disputando o Senado? Faço essa pergunta porque o senhor está defendendo que o PSDB precisa se reconstruir, precisa se apresentar como alternativa. E ao passo que teria uma candidatura competitiva ao Senado por Minas, não teria esse papel também? Já que o senhor diz que a sua pretensão neste momento, a sua ideia é permanecer na Câmara dos Deputados, mas uma candidatura ao Senado não poderia significar isso que o senhor mesmo disse para nós? E só complementando, Rodrigo, hoje a candidatura do PSD, né, de Alexandre Silveira, seria um impeditivo, porque o senhor... Há uma boa relação, né? O senhor e Alexandre Silveira têm uma boa relação, são amigos, né? É verdade, trabalhou conosco no nosso governo, tem muito apreço por ele. Ontem nós fizemos uma reunião muito representativa, estava o PSDB do Brasil inteiro, e o que eu mais escutei foi estímulos para que eu efetivamente colocasse o meu nome como possível candidato
ao Senado. Eu vou avaliar o quadro, não é uma decisão tomada, a minha intenção é continuar construindo a minha candidatura de deputado federal. Eu reocupei um espaço nessa casa que eu já presidi, onde eu liderei o PSDB por muito tempo. Né? Eu, se ficar na Câmara, muito provavelmente volto a presidir a Comissão de Relações Exteriores, porque há um apelo dos dois extremos, com uma coisa rara, né? Tanto o PT e seus aliados, quanto o próprio PL e antigo PSL com seus aliados, querem que eu volte à presidência da comissão pelo equilíbrio e talvez firmeza com que nós a conduzimos, mas a política é um processo permanente de discussões, né? Não será uma ou outra candidatura que impediria essa minha decisão. A minha decisão será tomada levando em conta aquilo que é melhor para o PSDB, aquilo que é melhor para Minas Gerais. E eu digo uma frase, Adriana, Rodrigo e Marcelo, e eu repito de novo, política, eu digo há muito tempo essa frase, política é principalmente a arte de administrar o tempo, não é? Nós estamos vendo o jogo ser jogado, nós estamos vendo pelas notícias que vocês noticiaram, eu li hoje desde cedo, algumas até ontem à noite, parece que se consolida a aliança do candidato ex-prefeito de Belo Horizonte com o PT, na própria chapa, né? Isso talvez dê uma leitura nova ao eleitorado de Minas Gerais, não sei se o eleitorado teria vontade de ver o PT governando Minas de novo, né? Por outro lado, a candidatura Zema, aqui eu respeito o Zema, um homem de bem, mas o governador de Minas é muito mais do que um gerente de contas públicas. O governador de Minas é um dos principais, ou pelo menos deveria ser, atores da política nacional. Ele tem que estar, e modéstia à parte, como eu estive no meu tempo, e outros que tiveram muito mais dimensão do que eu, Tancredo, Juscelino, Milton Campos, estavam sempre em Brasília negociando as grandes questões nacionais. O governador de Minas tem um peso no Congresso que tem que ser utilizado para discutir, por exemplo, a questão da Lei Candir, que tantos prejuízos trazem a Minas Gerais, a questão tributária, né? E há um vácuo, há uma omissão absoluta, até talvez por falta de vocação do governador nessa articulação política. E eu, como já vivi muito, né, eu estou completando hoje, esse ano, 36 anos consecutivos de mandatos eletivos, eu sinto essa falta de Minas. Eu torcia muito para que o atual governador exercesse de forma mais vigorosa esse papel de articulador, inclusive de outros estados, junto a outros estados que têm interesses semelhantes aos nossos. Então, eu tenho esse sentimento, olha, Minas pode ser muito mais influente, o governo de Minas pode ser muito maior, pode realizar muito mais do que vem realizando, e por que não apresentarmos o mais qualificado dos candidatos dentro dos que estão aí do ponto de vista da experiência. Não falo do ponto de vista pessoal, respeito a todos, mas do ponto de vista da experiência de gestão pública, da visão de Estado e da visão de país. Por que não darmos aos mineiros a oportunidade de conhecer ou outros relembrarem de Marcos Pestana? Temos aí um outro nome extraordinário que pode também participar dessa chapa, que é o atual vice-governador Paulo Brant, cujo nome também está à disposição do partido. Olha, nós vamos remando cautelosamente, né, olhando sempre para o horizonte, olhando sempre para o futuro de Minas e para a contribuição que nós temos que dar. Minas tem que voltar a ser a Minas que influenciava, que decidia, que inspirava e que principalmente dava exemplos a todo o Brasil. Ô deputado, o senhor mencionou aí as eleições de 2014, né? O senhor perdeu por uma pequena margem, né? Para presidente Dilma Rousseff, e naquela ocasião o senhor, o PSDB, né? Pediram aí a recontagem dos votos, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele questiona sistematicamente, né, o sistema eleitoral brasileiro e a confiabilidade das urnas. O senhor concorda com ele? Não, de forma alguma. E eu permito até, Marcelo, me permite, até agradeço a sua pergunta, porque há uma narrativa que foi construída ao longo desses anos, né, que distorce um pouco os fatos, né? Outro dia mesmo eu conversava com um importante articulista nacional, da política nacional, que escreveu e depois ele próprio se corrigiu, né, uma coluna dizendo que eu havia contestado o resultado das eleições. O contrário, às 8h30 da noite daquele domingo, onde muitos nos decepcionamos, nos frustramos com o anúncio do resultado, naquela mesma noite, poucos minutos depois do TSE anunciar o resultado, eu liguei para então
presidente Dilma Rousseff, que atendeu o telefone para cumprimentá-la pela vitória. E se a senhora tenha, que a senhora possa ter a capacidade de reunificar o país, que saía muito dividido daquelas eleições, e permitir que o Brasil voltasse a crescer, desejando a ela sorte no seu mandato. Saí dali com a minha esposa, com a minha família, com vários apoiadores que estavam em Minas, fui a um hotel da cidade, onde a imprensa estava reunida, e ali eu fiz um discurso, que vocês se lembrarão, público, né, aberto a todos, onde eu assumi a minha derrota. Ali encerrou-se a discussão em relação ao resultado da eleição. Portanto, não houve questionamento ao resultado. Nós entramos depois com 2 ações no TSE, e que eu entraria novamente tratando de 2 questões. Primeiro, o número assim, enorme de denúncias que chegavam sobre a utilização dos órgãos públicos na campanha da então candidata. Eram os Correios que não entregavam o nosso material, eram os zaps também que eram disparados, as fake news começaram lá atrás, disparados de forma ilegal de fora do Brasil, e nós tínhamos documentos, materiais que mostravam essas ilicitudes ou esses crimes eleitorais, né, os zaps disparados dizendo que eu ia acabar se vencesse, acabaria com o Bolsa Família, acabaria com o 13º salário, com minha casa, minha vida, além de ataques de toda ordem. Nós fizemos aquilo que todos os partidos devem fazer, denunciamos isso ao TSE. E muitas dessas denúncias foram, inclusive, incorporadas à denúncia que levou ao impeachment da presidente Dilma, porque eram verdadeiras. E, por último, nós recebíamos, Marcelo, um número enorme também de denúncias de mau funcionamento de urnas, né? Você deve ter visto isso na época, eram vídeos que chegavam, na minha urna aqui já estava cheia, eu clicava um número e saía outro, enfim. O que nós fizemos? Nós não entramos nem com uma ação. Nós solicitamos ao TSE que permitisse que fosse feita uma auditoria com especialistas renomados do Brasil, até para que a população pudesse ter segurança em relação ao processo eleitoral. Essa auditoria foi feita por especialistas renomados, independentes de várias instituições, universidades, alguns até de fora do Brasil, que chegaram à conclusão de que as urnas são inauditáveis, né? Essa foi a conclusão naquele momento, e nós não entramos com nenhum questionamento ao resultado das eleições. Portanto, são coisas distintas. Mas esse debate, Marcelo, eu não vou fugir dele, ele foi contaminado pelo radicalismo do presidente de um lado, ao acusar sem provas fraude do sistema eleitoral, e também, eu devo dizer, um certo radicalismo de alguns ministros do TSE que não aceitavam sequer discutir algum aprimoramento ou algum instrumento que possa, no futuro, garantir que o conjunto da sociedade brasileira, né, a sua totalidade, tenha absoluta confiança nesse sistema. Eu confio nas urnas eletrônicas, elas são um avanço, eu as defendi quando elas começaram a ser discutidas no Congresso Nacional, eu era líder do PSDB à época, na década de 90. Agora eu acho que, como em todo o mundo, os sistemas eleitorais buscam ser aprimorados. Mas essa discussão no Brasil, Marcelo, só poderá voltar depois dessa eleição, sem a contaminação que tomou conta dela. No futuro, vamos ver de que forma nós possamos dar ainda maior transparência e maior credibilidade a um sistema que eu acredito funciona e veio para melhorar e não para piorar o nosso processo eleitoral. A gente já esticou bastante a entrevista aqui, deputado, e sei que a sua agenda é concorrida, mas as declarações estão sendo muito interessantes e por isso a gente deu uma prolongada aqui no nosso tempo. E a gente até agradece a sua disponibilidade, mas antes da gente ir aqui para nossa hora do bate-pronto, que é sempre o encerramento aqui desse nosso bate-papo no Café com Política, queria fazer uma última pergunta para o senhor sobre esse cenário estadual. A gente trouxe uma notícia no jornal O Tempo recentemente que o ex-deputado Marcos Pestana afirmou que topa entrar no jogo eleitoral e disputar o cargo de governador do estado, mas se tiver viabilidade financeira para fazer uma campanha, ou seja, se tiver uma estruturação efetiva de campanha que o torne um candidato mais competitivo do ponto de vista prático, logístico, de estrutura mesmo. O PSDB está disposto a investir, e aí eu falo no sentido do fundo eleitoral que está disponibilizado aos nomes do partido. O PSDB está disposto a investir de fato nessa candidatura do Pestana? É boa a sua pergunta, Rodrigo, e certamente sim é a resposta, até porque nós faremos valer isso. Minas Gerais é a segunda instância, eu diria, mais forte do PSDB, depois de São Paulo, né? E Marcos Pestana é um homem de muita credibilidade aqui em Brasília também.
e nós vamos fazer com que ele tenha um tratamento isonômico com outras candidaturas de governador que o PSDB tem. O PSDB deve ter 7 ou 8 candidaturas de governador. E os recursos deverão ser decididos ou definidos de forma proporcional à população e ao peso político também de cada estado. Ele terá, sim, o apoio do partido, e eu posso adiantar que nós estamos já iniciando conversas com outras forças políticas. Eu vou deixar para que o Pestana, ele próprio, diga isso um pouco mais adiante, mas nós estamos recebendo, inclusive, sinalizações muito promissoras de outras forças políticas que não se sentem representadas por nenhuma das duas candidaturas colocadas até aqui. Olha, não sei que nós vamos falar, Rodrigo, outras vezes aí no futuro, pelo menos eu vou estar à disposição de vocês, mas me cobre. Eu acho que dentro de algum tempo nós vamos ter novidades nesse cenário, e a novidade vai ser a candidatura do PSDB, porque a memória das pessoas existe, ela pode estar até ali guardada num arquivo, né, numa gaveta, mas na hora que nós começarmos a voltar a falar para as pessoas do tempo do PSDB, onde era o estado que mais empregos gerava em todo o país, onde a saúde conduzida pelo Pestana, foi meu secretário de saúde durante 8 anos, era referência em toda a região sudeste, onde os hospitais filantrópicos recebiam investimentos que jamais voltaram a receber. Os hospitais regionais foram construídos em todo o estado. As pessoas vão se lembrar e vão falar: poxa, se eu posso ter mais do que eu tendo hoje, por que não arriscar e voltar a ter o PSDB governando Minas Gerais? Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputados, são perguntas objetivas, respostas também, uma espécie de ping-pong. A gente vai começar agora. Vou tentar. Para começar, Eduardo Leite. Era a grande esperança do Brasil. Quem sabe ainda possamos ter uma surpresa no futuro. João Dória. Um homem obcecado, tem as suas virtudes, mas hoje ele é um problema para a construção de uma terceira via efetivamente viável. Romeu Zema. Um homem de bem, mas ainda aquém do que se espera de um governador de Minas Gerais. Alexandre Calil. Conheço pouco, busca dar um salto na sua carreira política. Vamos deixar que o tempo nos mostre um pouco mais o que ele é. Jair Bolsonaro. Um presidente que está perdendo uma oportunidade extraordinária de botar o Brasil nos trilhos. Lula. Eu não gostaria de ver esse filme de novo. Também um brasileiro cuja história deve ser respeitada, mas que se perdeu ao longo do caminho. Aécio Neves em 2022, o Senado é uma perspectiva real, viável? Olha, hoje eu sou deputado federal, estou feliz com o meu papel na Câmara dos Deputados, mas a política muda. Vamos ver o que vai acontecer um pouco mais adiante. Deputado federal Aécio Neves, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Deputado, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela gentileza de falar com a gente. Eu que agradeço, Rodrigo, Marcelo, Adriana, principalmente pela qualidade das perguntas, pela qualidade da entrevista. Aqui em Brasília eu estou sempre às ordens, não apenas para entrevistas, mas para qualquer informação que eu possa dar, que vocês achem que seja adequada e importante. Um grande abraço e obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Agradecendo a participação do deputado Aécio Neves e também a participação do redator de política do Jornal Tempo, Marcelo Machado. Obrigada, viu, Marcelo? Eu que agradeço a oportunidade, Adriano, Rodrigo.